Estou aqui no foyer do Teatro São Pedro, no intervalo do Prêmio RBS de Educação, com o professor de matemática Gustavo Reis, que é fundador do Matemática Etc. e do Clube do Enem, que é um projeto recente, né, professor? O Clube do Enem, explica um pouquinho como é que é o Clube do Enem. Tu dá aula online, gratuita, mas são técnicas diferentes da aula de matemática, que para mim é um trauma. Depois eu falo melhor sobre a matemática, para mim, que é um negócio meio triste, professor. PG, é curioso até que com esse nome tu seja um sujeito traumatizado com matemática, porque é o popular progressão geométrica que está me entrevistando hoje aqui, né? Mas tudo bem. O trauma não é exclusividade tua, pode ficar tranquilo se essa ideia é importante de a gente conseguir dividir essa dor, né? E solidarizar, digamos assim, esses problemas. Pode ficar tranquilo porque o trauma é generalizado, tá? Ele não é responsabilidade exclusiva da escola. Há pessoas que oneram, digamos assim, a má formação docente, o fato de que as escolas não investem na formação continuada dos seus professores, mas eu também acho que a gente tem que onerar um pouco os alunos, que são pessoas muito inquietas, muito desinteressadas, muito impacientes. Você está dizendo que eu era um mau aluno, professor? Não, hoje em dia é pior, porque o senso de urgência que a gente tem por causa dos dispositivos móveis é um senso que se expande para todos os outros elementos de aprendizagem. Claro, a pessoa não quer dedicar tempo para aprender coisas que sempre levam tempo para serem aprendidas e, consequentemente, a gente acaba refém, de certa forma, dessa situação que é uma situação meio que se retroalimenta. Professor, quais são as suas técnicas justamente para competir a atenção com o celular, com a internet? Como é que se faz isso hoje, professor? Uma das coisas, PG, que a gente tem tentado fazer é de levar componentes ou elementos de aprendizagem para dentro de casa, para dentro da casa das pessoas. Então, uma coisa que a gente faz no Matemática Etc. já há bastante tempo são transmissões de aulas ao vivo. A gente transmite, por exemplo, no domingo de noite, uma aula de matemática. E não é raro os alunos me dizerem depois que, além deles, os pais deles também sentaram ao lado deles no computador para assistir uma aula de matemática. Fazia muito tempo que não assistiam. Mas tem que ser uma aula muito interessante, muito leve, assim, né? Para o cara parar domingo de noite ali, depois do Faustão ali, e querer ver a aula, né, professor? A gente tenta investir em alguns elementos de interatividade ao vivo mesmo, né? Como vocês fazem, por exemplo, ao vivo, com as pessoas que comentam pelo Twitter e tudo mais. A gente coloca os tweets na tela, tem a participação das pessoas no chat, a gente conversa, manda abraço para todo mundo. Tem o famoso momento salve, que é um momento clássico dessas aulas. Tipo, chegando agora o momento salve, aí tem aquele delayzinho do ao vivo online, né? 30 segundos mais ou menos, começam a pipocar os salves no chat. Manda um salve aqui pro Maranhão, manda um salve aqui pro Piauí. E gente do Brasil inteiro assiste, é uma coisa muito louca mesmo que a gente está tendo. Assim, mesmo uma iniciativa que tem cunho local no seu nascedouro, né? Na sua origem, pode, em muito pouco tempo, atingir o Brasil inteiro. A gente está testemunhando isso. Tem uma outra coisa bacana, que tu é um entusiasta do incentivo à leitura para os alunos entenderem matemática. No primeiro momento parece duas coisas discrepantes, assim. Como é que é isso, Gustavo? Então, PG, no ano passado eu fui convidado, tive a honra de participar da primeira edição do prêmio, não como apresentador, hoje até, né, uma honra redobrada, né? Mais ainda por ser o meu aniversário de 40 anos, como eu te falei, né? Isso é importante fazer isso. Parabéns, professor. Muito obrigado. Aqui no Teatro São Pedro, lindo, lotado, uma energia fantástica. E no ano passado eu fui convidado a participar do prêmio para falar sobre mediação de leitura sob o ponto de vista do ensino de matemática. Uma prova como a do Enem, por exemplo, é uma prova cujas questões de matemática têm enunciados enormes. São enunciados de 3, 4 parágrafos. Espaço 1 não tem coluna de rascunho. Então, o aluno que está despreparado em termos de leitura e interpretação de texto, ele já sai em desvantagem porque ele não consegue depurar daqueles 3 ou 4 parágrafos quais são as informações que são realmente importantes para poder resolver o problema de matemática. E aí, se a gente olha em termos mais locais, por exemplo, para vestibular da URGS, fica mais fácil de entender por que o vestibular da URGS tem peso 3 em português para todos os cursos. Não importa, medicina, direito, odontologia, todas as engenharias, que é absolutamente fundamental, né? Perfeito. Professor, muito obrigado, um prazer falar com o senhor. Vamos com a Marina e com o Foster lá embaixo. Como é que tá aí, gurizada?